Estamos de volta com o segundo bloco do Panorama, que fala hoje sobre o lançamento do Observatório Mineiro da Pessoa Idosa. Aqui no estúdio, a coordenadora do Observatório, Karina Junqueira Barbosa, e a subsecretária de Direitos Humanos da SEDESE, Carmen Rocha. Bom, a gente terminou o primeiro bloco falando, para voltar para falar aqui da questão da violência contra os idosos. Mas antes disso, eu só queria a gente situar um pouco, Karina, que a gente vê também que houve conquistas aí ao longo desse tempo, como o Estatuto do Idoso, como a questão da meia entrada, do transporte, quer dizer, um pouco do que a Carmen falou. O Brasil está tentando mudar para respeitar mais os idosos. Você concorda que esses avanços estão ocorrendo? Eles estão mais lentos, eles estão num ritmo satisfatório? E o que precisaria avançar mais ainda em termos de direito dos idosos em relação ao país, na sua opinião? O Brasil está no mesmo processo da América Latina, que a Europa já passou há muito tempo, que é esse processo de envelhecimento. Então, à medida que nós estamos envelhecendo, os desafios estão aparecendo. E para lidar com esses desafios, a gente tem que dar um certo amparo legal, como foi o caso do Estatuto do Idoso, e de outras leis que vêm, como você citou, a questão do transporte gratuito. Mas eu sempre chamo atenção num ponto, que não adianta simplesmente a gente fazer leis. O brasileiro ele tem que ter uma mudança de mentalidade. E uma coisa que a Carmen estava tocando aqui, até a questão de ver o idoso como alguém produtivo. Isso. Nós temos um preconceito contra o idoso. Então, até no mercado de trabalho, a pessoa, a partir dos 50 e poucos anos de idade, se ela perde o trabalho, é muito difícil a recolocação. Então, assim, tem toda uma mentalidade que ela tem que ser trabalhada, de um lado, de ver o idoso efetivamente como um sujeito de direitos, ou seja, o idoso é um cidadão. Não é porque ele envelheceu que ele perdeu essa condição de cidadania. Idoso ou a velhice, ela é simplesmente uma fase da vida, é uma fase biológica, ela é uma fase social, mas a pessoa não deixou de ser menos cidadã por isso. Então nós temos que trabalhar numa mudança também de mentalidade, de ver o idoso como alguém que tem direito, como alguém que é produtivo, sim. A gente brinca que, principalmente na área acadêmica, quanto mais velha a gente tiver, onde a gente mais tem conhecimento. Mais o acúmulo, né, da experiência. Pois é, e o brasileiro tem figuras como na lei brasileira, como a aposentadoria compulsória, que efetivamente eu não consigo entender quando a pessoa, você pega um ministro do Supremo, quando ele está no auge, com mais conhecimento, a sociedade diz não, na cidade você não é mais produtivo. E por outro lado, não adianta você ter lei também se as pessoas elas não respeitam essas leis. Então são as coisas pequenas mesmo. É numa fila de supermercado e você ainda ouve... cultural, né? Cultural, ainda você ouve comentários. Não sei para que tem fila para idosos, se eles têm mais tempo. Se eles têm mais tempo, eles podem ficar mais na fila. Você olha assim para a pessoa, ou dentro do transporte público, as pessoas sentando em lugar que é reservado, ou parando o carro no estacionamento. Então, não adianta simplesmente fazer a lei. A lei ela é necessária, porque a gente tem que ter esse amparo legal, ter aqui recorrer, ela é parte do processo de cidadania. Mas o que eu vejo como mais importante hoje no Brasil é você trabalhar essa mentalidade e trabalhar nas crianças mesmo. Começar desde cedo. Desde cedo. Essa cultura do respeito ao idoso e de perceber o envelhecimento como uma parte da vida. Até pensar nessa questão da melhor idade. Não se trata da melhor ou da pior idade, ela é parte do processo muitos nomes aí são desnecessários. Exatamente, esses rótulos para tentar valorizar. Ela é parte da vida, é um processo biológico e social. E eu falo que a melhor idade é a que a gente tem, que nós estamos vivos. E trabalhar um pouco as pessoas para perceberem o envelhecimento como algo natural e aceitar esse envelhecimento. E ver como a gente pode envelhecer com qualidade de vida. E o que significa essa qualidade. Perfeito. Nesse caso, uma das coisas importantes é evitar justamente a violência contra os idosos, que a gente estava falando aqui, que é algo preocupante, né, Carmen? E aí, emendando com essa questão cultural, né? E com todo esse processo econômico da contribuição do idoso dentro de casa também, só para a gente ter uma ideia, nós temos um trabalho já, inclusive junto com a Assembleia aqui, diuturno, da campanha Rompendo o Silêncio, incentivando as pessoas a denunciarem maus tratos, a violência contra o idoso. Por quê? Ela tem uma característica fundamental, porque no âmbito doméstico, junto com as pessoas onde o idoso tem uma relação afetiva,
mais próxima, é ali que acontecem os maiores itens de violência apurados pelo 0800 031 1119, que é o nosso Disque Direitos Humanos. Então, para a gente ter uma ideia, de janeiro a julho desse ano, aumentou em 34% o número de denúncias com relação ao mesmo período de 2012. E os 3 tipos de registro que mais incidiram, que mais aumentaram, quais foram? Maus tratos familiares, lesão financeira e maus tratos de parentes, vamos dizer assim. O primeiro é com relação à dependência material, falta de material, por exemplo, falta de material de higiene, falta de alimentação, falta de remédio, né? A lesão financeira, muitas das vezes, a denúncia que a gente recebe que o parente, o filho, o primo, o neto, passa a utilizar o cartão do benefício, né, do INSS, em favor da família ou em benefício próprio, e deixando muitas vezes o idoso com falta de várias coisas, né? Os maus tratos familiares por pessoas que estão próximas, né? Daí o nosso incentivo, a nossa campanha para que isso seja denunciado, porque embora a violência seja subnotificada, o idoso ele tem muita dificuldade de denunciar porque ele tem uma dependência afetiva, de cuidados, né, com aquelas pessoas com as quais ele convive. Quando na realidade, então eu volto a dizer, é uma questão cultural e as políticas públicas e a política da segurança, do acesso aos direitos, a gente precisa, e o governo do estado está muito atento e trabalhando isso na área da saúde, para o acesso a uma saúde, a um cuidado, não só a saúde preventiva, mas como a saúde curativa também, né? A questão da segurança, né? A própria questão do mercado de trabalho, porque não é porque o indivíduo, volta a repetir, não é porque ele aposentou que ele não tem direito, né? Então, é preciso estar atento à limitação. Admite-se até tal idade. Não existe isso. Isso é inconstitucional, né? A gente sabe que muitas vezes o mercado diz assim, vai em entrevista e fala assim, você não tem perfil, porque ele já passou dos 50, né? É uma forma de escamotear, é uma forma de deixar essas pessoas para buscar um pessoal mais jovem, que também precisa do mercado de trabalho, não resta a menor dúvida, né? Mas enquanto o jovem tem todo um entusiasmo, uma força, ele tem a inexperiência, que como você colocou, o idoso já tem. E que nós vimos agora, nessa falta de mão de obra que o mercado apresentou nos últimos anos, a busca dos idosos para poder suprir, justamente por causa da experiência da mão de obra já pronta. Perfeito. Né? Bom, uma outra situação, infelizmente delicada, que a gente queria mostrar, é de algo que afeta algumas famílias em Minas, é o desaparecimento de uma pessoa querida, que fica mais complicada quando se trata de um idoso. Veja só por quê. A poltrona na sala ainda está vazia. A família aguarda a volta de seu Modesto, de 75 anos. Em 2010, ele e a esposa estavam em um sítio em Caeté. Ele saiu para pegar umas plantas no quintal e não voltou. Andei até o final do terreno, chamando, gritando e nada foi, não tive resposta. O desaparecimento de seu Modesto já faz 3 anos. Nesse tempo, os filhos receberam informações desencontradas e até tentativa de extorsão. Mas a família não desiste da busca. A gente não esquece em nenhum momento dele, né, da presença dele. Ficamos procurando e ficamos aguardando, né? Ou vivo ou morto, se Deus quiser, eu vou ter resposta. Porque é muito difícil você não ter resposta. Bom, e os casos de pessoas idosas que simplesmente desaparecem de casa desafiam também a polícia. A delegada Cristina Celli alerta para os cuidados que devem ser tomados pelas famílias. Para a polícia, o trabalho de prevenção é importante. A família deve acompanhar os idosos sempre que possível e ainda ficar atenta aos sinais.
Observar se ela realmente está cumprindo todos os seus afazeres habituais sem nenhuma anormalidade. No ano passado, 236 idosos desapareceram em Minas Gerais. Neste ano, foram 94. 83 deles já encontrados pela polícia em um prazo de 48 horas. A delegada destaca que é importante comunicar o desaparecimento imediatamente. Nada de esperar 24 ou 48 horas. A investigação ela vai ficando mais difícil porque desaparecimento não é igual crime. O crime aonde ele aconteceu, na grande maioria, ele deixa o seu vestígio. Já o desaparecimento, muitas vezes, ele é um fenômeno invisível. Bom, isso é uma outra questão que, né, é complicado para quem vive isso. A gente está caminhando para o finalzinho do programa, mas eu queria que vocês, ou a Carmen ou a Karina, falassem um pouquinho como essa, né, que tipo de cuidado que as famílias podem ter para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Eu acho que, volto a dizer e reforçar o que a delegada colocou, porque nós temos um trabalho muito próximo com a Delegacia de Idosos, é preciso que as famílias estejam atentas, porque muitas das vezes o idoso, por questões de saúde, né, por questões de falta de saúde, por questão da doença do envelhecimento, né, ele perde rumo, ele sai e não sabe voltar. Concretamente é isso, ele sai de casa e não sabe voltar. E na medida que o tempo vai passando, isso vai ficando cada vez mais difícil. Então, nós também estamos engajados nessa busca, nessa orientação, que as famílias têm que estar atentas para os seus idosos, acompanhar, olhar, verificar que sinais, se essa pessoa, até que ponto ela tem uma autonomia para efetivamente estar saindo de casa. E eu aproveito o final do programa para poder deixar também que as pessoas que identificam essas pessoas desaparecidas também usem o Disque Direitos Humanos, façam parte da nossa campanha Rompendo o Silêncio e usem o Disque Direitos Humanos, que é o 0800 031 1119, né? E que também as denúncias podem ser anônimas, as pessoas não precisam se identificar, para poder ajudar, para contribuir, para dar visibilidade a esse fenômeno e para que a gente assegure aos idosos a tão sonhada igualdade de direitos e de oportunidades que todos os cidadãos merecem. Perfeito. Eu queria agradecer muito a presença da Carmen, agradecer a presença da Karina, agradecer a você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado pela sua audiência e nós voltaremos no próximo programa. Até lá.